Queridos amigos, as nossas primeiras palavras são sempre da mais profunda gratidão pela oportunidade do trabalho, mas a súplica, a espiritualidade amiga desta casa, que nos ampare, que nos intua. Conversávamos ali antes do início desta tarde com a Maria, que chegar, às casas, a nossa casa, a casa que se vai trabalhar, é como se chegássemos, a um oásis. E hoje está bem claro essa imagem, até pelo calor fortíssimo que está lá fora. Então, às vezes, a gente fica realmente cansada, final de ano, São várias coisas a serem resolvidas, mas é como se nós precisássemos realmente dessa injeção. Não estou falando nem daquele que vem trazer uma mensagem, não, mas a própria vibração de onde nós nos encontramos. Nós sabemos que isso aqui, todo esse ambiente, o tempo todo, desde cedo, sendo preparado, já espera da nossa chegada, sabendo das aflições que virão, preparando, os seus corações generosos para nos acolher. Então, é importante, então é motivo realmente de muita e muita gratidão quando se é convidado, seja para estudar, seja para trabalhar, ser convidado a ir a uma casa de Jesus, E na tarde de hoje, o nosso estudo é sobre a reencarnação, no sentido de o que ela quer nos dizer, o que ela nos traz, por que é tão importante nós termos essa consciência da reencarnação. E mais uma vez nós nos lembramos aqui da doutrina espírita. Embora a própria doutrina espírita nos lembre sempre, qualquer religião que torne o homem melhor é boa. Então, a doutrina espírita, ela não é a melhor religião, ela não é a religião final. Não. Ela apenas traz conhecimentos que possivelmente, irão se diluir ao longo dos nossos conhecimentos, e basta que nós estejamos um pouquinho atentos, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos observando que alguns conceitos da doutrina espírita, eles se tornam absolutamente populares e eles vão entrando em nós, eles vão entrando naqueles que desconhecem a doutrina espírita, mas por alguns conceitos que eles começam a entender. Num primeiro momento, ele simplesmente a gente repete, às vezes até como uma coisa engraçada, ou como uma coisa que em algum momento lhe traz até algum tipo de esclarecimento, mas que depois isso pode nos trazer uma reflexão maior. Então, por exemplo, quando o Félix, lá na novela, nos diz que salgou a Santa Ceia, ele está falando simplesmente da reencarnação. Simplesmente disso, porque, escuta aqui, se ele salgou lá a Santa Ceia tão longe, ele está aqui agora. Quer dizer, de uma forma que não se pensa. No outro dia, ouvindo, essas notícias, que a gente não pode deixar de acompanhar o mundo, não adianta. Nós temos que estar atento. Então, nós vemos, às vezes, postura, de políticos ou de empresários, enfim, aquelas criaturas que se julgam acima do bem e do mal. Então, elas se colocam realmente, numa posição como se aqui nada me atinge. E eu lembro que eu era criança, veja como essas coisas marcam. Tinha uma pessoa que morava no meu prédio e ele era uma pessoa assim, extremamente soberba, sim, ele tinha uma postura de arrogância. E a minha tia, que era uma pessoa muito simples, dizia assim, botou o apelido dele do seguinte: é o pensa que não vai morrer. Aquilo
aquilo acompanhou a minha vida, essa observação. Ele pensa que não vai morrer. Sim, porque ele está tão acima que nada vai acontecer a ele, né? E então, no outro dia, eu estava em casa e diante de uma situação, eu virei e disse assim, conversando com meu marido, esse aí é daqueles que pensa que não vai morrer. Ele virou e não é espírita, segundo ele é apenas um simpatizante, porque é médio de transporte, é o que me leva para todos os lugares. Virou e disse assim, e o que é pior, ele não sabe que vai reencarnar. Então, olha só. Aí já vai vendo como a ideia de reencarnação vai nos fazendo tomar alguns cuidados. E aí nós deixamos de ter a ideia de castigo como oportunidade de reparação. Nós não estamos recebendo castigo. Ainda mais que eu acho que nós já estamos saindo daquela época de olho por olho, dente por dente. Matou, tem que matar. Foi roubado, vai. Não. Nós vamos encontrar várias formas, né, de fazermos esses nossos acertos de conta com a vida. E esse acerto de contas, ele é apenas com uma coisa, com a nossa consciência. Gente, este é o pior juiz que existe. Não existe juiz pior do que a nossa consciência. Nós podemos ser absolvidos pelo mundo, nós podemos ser absolvidos por mil coisas, mas repare que às vezes nós trazemos em nós um sentimento de culpa, um sentimento que a gente desconhece muitas das vezes de onde ele vem e que está lá. No outro dia, uma companheira fez um comentário e ela ficou assim, ela disse assim, Leda, eu estou assim muito preocupada, porque este fato, eu durante mais de 15 anos, eu nunca me lembrei dele. E ele agora, ele volta com força total. Por que volta? Porque é o momento que você já tem consciência de refletir. Quantas e quantas atitudes nós já tomamos um dia de uma forma, não é nem irresponsável, não, de absoluto desconhecimento. E hoje, à medida que nós conhecemos algumas coisas, ou temos alguns esclarecimentos, esses nossos comportamentos, eles voltam de uma forma muito forte. E é interessante, nós vemos às vezes companheiros espíritas que realmente a doutrina virou a vida dele do avesso. Tornou-se outras pessoas. Comportamentos, atitudes, gosto. Eu conheço uma meia dúzia, isso de coisas que eu considero insignificantes diante de atitudes de ordem moral. Por exemplo, quantos que bebiam? Nem que fosse aquela cervejinha que diz que é do final de semana. A partir da doutrina espírita, deixaram. Eu tenho uma meia dúzia de amigas que fumavam. Deixaram de fumar. Só que nós temos outros vícios, que são aqueles vícios de ordem moral. Mas o que é que acontece? Nós aí também ficamos, às vezes, um pouco assustados e temos medo até de relembrar este passado. Então, tudo, absolutamente, começa a nos assustar. Então, a gente foge das situações. Por quê? Porque isso ainda não está devidamente, né, resolvido dentro de nós. Eu tenho lido, aliás, eu vi um DVD, em função, não consigo agora a gente me lembrar o nome, é um companheiro que todo mundo está vendo aí, que é maravilhoso, um rapaz muito jovem, um juiz, não consigo agora me lembrar o nome dele. E
ele tem feito uns estudos profundos sobre o livro A Boa Nova. Engraçado, né? São aqueles livros que espírita, acho que é o pessoal que mais compra livro, né? Como compra livro? Todo espírita compra livro. Tem aqueles realmente que a gente precisa, que a gente lê e tal. E tem aqueles que um dia a gente abre, lê uma liçãozinha, volta, começa a ler pela metade, para, não continua, né? Ou, às vezes, precisa fazer um estudo. Mas, gente, eu comecei, até em função da palestra que eu ouvi do rapaz, eu fui reler a passagem sobre Maria de Magdala, que tem em Boa Nova. E para o estudo de hoje, eu fui ver Nicodemos. Gente, eu fiquei assim, assustada. A gente não tem ideia, às vezes, né, de quanto de material para a nossa reflexão está à nossa mão. E é um livrinho, porque a gente às vezes gosta daquelas coisas, né? O último livro mais enfeitado, do último nome, daquele que é mais conhecido, daquele que é mais complicado, né? Então, não. Um livrinho simples de Chico Xavier, falando de algumas passagens. E aí, fui lá para ver sobre essa justiça da reencarnação na lição que nos fala de Nicodemos. Gente, vê se isso aqui não vai parecendo tudo que a gente vê e vivencia hoje. Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de excessivos cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Gente, nós estamos vendo isso aí ao nosso lado. A gente pega, lê, mas a gente anda lendo a letra que mata, esquecendo o espírito que vivifica, né? Então a gente vai lendo e aceitando. E acho que essa é uma das questões mais importantes da doutrina espírita. A doutrina, ela deixa para você a decisão. Nós só temos um único guia, Jesus, guia e modelo. Não tem palestrante, não tem dirigente de casa espírita, não tem dirigente de trabalho, nada. O modelo é Jesus. Então, nós temos que tudo que nós vamos lendo, ouvindo, precisa passar pelo crivo da nossa consciência. Nós temos que refletir. Nós não temos que aceitar tudo, até porque são os homens que leem. São os homens que interpretam, são os homens que falam, ainda todos trazendo as suas dificuldades, e muitas, né? O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. E nós vemos que o tempo todo as orientações de Jesus, elas continuam atuais para sempre. Então, não precisa de qualquer novidade. Então, o tempo todo, toda e qualquer orientação de Jesus está ali. E na verdade, é como se ele estivesse e está. Através da sua mensagem de amor, ele está o tempo todo próximo de nós. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e sofredores. Vamos trazer isso aqui para os nossos dias. Está aqui, olha. Isso é muito claro. Nenhum de nós aqui é Jesus, mas nós somos os seus trabalhadores. Somos o seu corpo e os seus membros. Está lá, palavras de Paulo. Então, nós que ouvimos
na casa espírita, que ouvimos na igreja, que ouvimos no templo evangélico, nós ouvimos. E cada um dentro do seu segmento tem o dever e obrigação de passar, de refletir, de usar aquilo que sabe para confortar aquele que está em aflição. Mas o que é que acontece sempre? Há aquele grupo que vai ser o do contra. Então, nesse momento aqui, quando ele nos fala, né, que Jesus não desistia, ele continuava fazendo o que tinha que fazer, é um convite para todos nós. Ah, mas eu não... Olha, o que tem de gente que engana, tem. Eu vou fazer o que o meu coração mandar. Isto já não me cabe mais. Nós estamos sempre, né, muito prontos aos julgamentos. Eu já devo ter comentado aqui que eu faço há 1 ano e pouco. Eu faço um trabalho no presídio. E o que é que eu descobri para mim? O trabalho do presídio, acima de tudo, é um trabalho para mim. Eu sou uma pessoa extremamente crítica. Crítica. Olho e começo. O cabelo está feio, a roupa não combina, o brinco está grande, coisa horrorosa, não se olhou no espelho, e por aí vai. Né? E aí o que que acontece? Você vai buscar um trabalho num lugar onde aqueles que ali estão cometeram coisas que não são legais. E você precisa aprender a entrar sem qualquer julgamento. Olha, e no outro dia a diretora veio falar conosco, tinha tido lá um probleminha de água, e ela então veio, não, é bom que vocês entrem mesmo, porque aí faz uma prece aí, acalma. Olha como já aceitam a coisa dessa forma. E aí, não sei como é que foi, ela falou assim, olha só, não tenho que julgar. Já foram julgadas pelo juiz. Estão aqui julgadas pela lei. Serão julgadas por Deus. A mim não me cabe qualquer julgamento. Por quê? Porque eu fui passar para ela uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a maneira com que elas viam a direção deste presídio. Aqui nós somos tratadas de senhoras. Nós somos, no dia que nós chegamos, nós somos recebidos com boas-vindas. E recebemos todas as orientações de como aqui funciona. Aqui nós somos gente. Aí foi quando a diretora me disse isso, mas eu não tenho que julgar. Tá? Então, onde é que vai essa reflexão? Porque nós estamos sempre em busca, né, de apontar erros, e às vezes nós não temos a condição de entender a trajetória daquele espírito. Lá mesmo, no outro dia, tive uma experiência interessante. Ao chegar, havia uma mocinha, que era muito nova, e queria voltar para Bangu. Eu quero voltar. E a assistente social dizia assim, não, você não pode voltar para Bangu. Se você voltar para Bangu, você vai me voltar grávida de novo. Aí a assistente social dizia assim, diga para a dona Leda quantos filhos você tem. Ela fez com as mãos 9 filhos, que nem criança, quando você pergunta quantos anos tem. Eu arregalei assim, foi o máximo que eu fiz, tentei. Aí, mas ela disse, mas só tem 7 vivos. Eu então perguntei, minha filha, quantos anos você tem? 25. Com quantos anos você teve o primeiro filho? Aos 14. Ou seja, essa menina levou este período todo grávida, tendo filhos. Agora vamos, aí na hora, né? Qual é a primeira, palavra que vem na nossa cabeça? Louca. A segunda, irresponsável.
Isso porque nós somos boazinhas. Mas ao sair dali, enquanto eu comecei a andar, né, para me reunir ao grupo, para a gente estudar, eu fiquei pensando, escuta aqui, qual foi a tarefa que esse espírito trouxe? Botar esse monte de espírito, gente, para reencarnar. Ela estava dando oportunidade. Gente, se nós pensarmos, aos 14 anos, um corpo não está nem completo. Conseguiu parir 9 vezes. Certamente parto normal, porque uma cesárea não ia passar de 3. Então nós não temos aqui que entrar no julgamento se ela teve 9 filhos, quem é que está cuidando, se ela fez isso. Não. Vamos ver o que ela fez de bom. Ela podia ter abortado essas... Podia? Podia. Mas teve os 9. Então, reparem que a gente não tem a noção qual é a trajetória desse espírito, qual é a oportunidade que está sendo dada a ele. A gente não sabe nada. Mas a nossa primeira palavra é de quê? De absoluto julgamento. Louca. Irresponsável. Agora nós temos saúde, temos dinheiro, plano de saúde, a mamãe que vai tomar conta das criancinhas quando nascer, a vovó que vai levar para a natação, para o balé, para a escola, para papapá, e sábado mamãe e papai não são de ferro, precisam também sair, vovó tomar conta das criancinhas também, não é? Então, nós só queremos 1 ou 2. A louca irresponsável botou 9 espíritos para ter uma oportunidade. Porque, gente, a oportunidade e a caminhada é nossa. O meio facilita? Facilita. Mas tudo é neutro. A escolha é nossa. Nós vemos ajustados e desajustados entre os favelados e entre aqueles que moram mais lindamente. Quem queima mendigo, normalmente não é outro mendigo. São os menininhos bonitinhos de mamãe, que estudaram no colégio bonitinho, né? Que foram cuidados com todo carinho. A turma do eu me acho maravilhoso. Aí, claro, não se ajusta na escola, no trabalho, em lugar nenhum. São tão maravilhosos que não podem se ajustar a lugar nenhum. Isto é a nossa educação, isso é o que nós estamos fazendo. E aí, qual será, não é? Que reencarne precisará vir para refazer, consertar, reconstruir essa trajetória. Então, todos nós vamos trazendo essas oportunidades. E quando nós nos olhamos, não é? Quando nós vamos observando, todos nós conhecemos as nossas tendências, gente. Tem aquelas que a gente só conta lá debaixo do chuveiro, porque, gente, o lugar mais secreto que existe é o chuveiro. Porque você chora, foi o sabão que caiu nos olhos e ardeu, né? Você pode chorar que o chuveiro vai fazer barulho, ninguém vai te ouvir chorando, né? Então, o banheiro realmente é o lugar da maior solidão. É o lugar da verdade, onde você está literalmente nu com você mesmo, né? Então, onde você tem essa oportunidade. Então, nós todos conhecemos as nossas tendências. Nós sabemos. Cada um sabe aonde a sua dificuldade. Conversávamos no outro dia até sobre isso, uma amiga minha disse assim, eu não posso nem de brincadeira jogar. Seja carta, seja uma brincadeira de bingo, porque eu vou me envolver. Eu vou... Olha aí, a pessoa que já percebe, não precisou acontecer nada nessa encarnação, não. Ele já percebe, não é?
São aquelas pessoas que se veem atraídas, né, pelo luxo, pelo dinheiro. Enfim, cada um conhece as suas necessidades. Eu sempre penso, e até converso lá com elas, gente, eu sou uma pessoa que tem sempre desafios financeiros muito grandes. Tá tudo bem, de repente acontece uma coisa, aquelas coisas que quebra dentro de casa, que tem... Naquela hora que está todo mundo sem dinheiro, quebra isso, quebra aquilo, tem que consertar, não é? Você está sempre esperando qual vai ser a próxima vítima, né? Se é o fogão, se é a geladeira, se é a máquina de lavar, e por aí vai. Fora as coisas mais sérias. Mas então, é o tempo todo este desafio, né? Controlar o dinheiro, ter a responsabilidade, fazer aquilo que pode. Olha aí. E aí eu vou trabalhar num presídio. Chego lá sem medo. Não me assusto. As grades não me intimidam. Eu já andei por lá, né? Ou alguém tem dúvida? Não. Você se sente absolutamente à vontade. Há pessoas que, quando você fala, o cara treme da cabeça aos pés. Ah, não, eu entro no hospital, entro isso, daquilo. Não, presídio não. De jeito nenhum. E quando, na verdade, quando você está diante das pessoas, né? Eu sempre digo para elas assim, eu queria ver, se encontrar vocês aí pela rua ou lá no centro, porque é todo mundo igual a nós mesmos, não tem diferença nenhuma. Não tem nada escrito aqui, presidiário. Não tem. São pessoas iguais que sentem saudade, que têm vontade, que amam, que têm filho, que têm marido, que têm paixão, que têm mãe. Fez um monte de coisa errada. E quais foram as nossas coisas erradas? Qual foi o nosso crime, né? Porque a gente acredita que crime é só quando a gente tira a vida do outro. E quantas coisas, né, nós tiramos dos outros, né? Nós tiramos a esperança. Nós matamos sonhos. Né? Quantos? Né? Aqueles que têm o poder de mandar, comandar, que tem uma caneta que manda para lá e manda para cá, manda embora, aprova, vem, fica, vai, condena. Olha, é muito sério, né? E voltando lá a Nicodemos, continua dizendo, né, que todo mundo muito preocupado com Jesus, com as histórias, com as suas orientações. E aí, olha isso aqui. Uma noite, entre esses que se interessavam por Jesus, Nicodemos, fariseu notável de coração, bem informado e pelos dotes da inteligência. Olha só, fariseu que a gente coloca logo, torce o nariz e bota a parte. Mas aqui está dizendo coração bem formado. E assim somos nós, não é? Presidiária, a gente já torce o nariz. Ninguém presta, mas eu sempre digo, né? Se nós fôssemos convidados, né, a uma visita ao Senado brasileiro, nós iríamos ficar tão honrados, né, de irmos lá. E nós teríamos até uma grande preocupação com que roupa eu vou. É o mesmo problema do presídio, a gente também tem que escolher a roupa, não pode de vermelho, não pode de azul marinho, não pode de não sei o quê. Né? Então, e se nós pensarmos que apenas 2% daqueles que cometeram delitos estão encarcerados, onde está 98%? Só para a gente pensar, né? Nicodemos, então, olha que coisa interessante. Vê se ele não parece um pouquinho com a gente. Assim, uma noite, ao cabo das grandes preocupações e longos raciocínios,
procurou Jesus em particular. Ele ia se expor, ia chegar lá. Não, foi de noite, já tudo mais calminho, mais tranquilo, com menos pessoas, para a gente não aparecer, né? Aí isso aqui me lembra muito, né? Eu tenho uma das minhas filhas, é médium do Tupiara, trabalhadora do Tupiara. E é muito interessante que às vezes os espíritas nos pedem para marcar cirurgia, mas não vão lá marcar. Já imaginou, hein? Eu, da União Espírita Suburbana, indo marcar uma cirurgia no Tupiara? Mas lá também vão as freiras, os padres. Assim como Inácio atendia as freiras e os padres bem cedinho para dar suas receitas mediúnicas. Isso faz parte das histórias de Inácio, né? Inácio Bittencourt. E assim, uma noite, ele foi lá. E apenas 2 discípulos estavam ao lado de Jesus. Aí ele afirma: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Olha bem isso aqui. Mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deveis lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então, olha só, ele disse que ele tem estudado, que ele tem interpretado, mas ele queria ouvir a Jesus. O mestre sorriu e disse: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-lhes que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Então, a primeira orientação de Jesus nos fala de ler o quê? Ler além da letra. Perceber, penetrar, refletir. Sabe que isso me traz algumas preocupações? Nós estamos cada vez mais virando um país de analfabetos. Nós vimos agora as vergonhas das provas, né, de redação e tudo mais. Gente, vocês já imaginaram daqui a pouco quem vai ler André Luiz? Quem vai ler Leon Denis? Tem uma turminha aí que não está lendo palavra com mais de 3 sílabas, não. Isso não é, isso é sério. Isso é muito sério. Isso é sério. Então, aqui ele já não está advertindo, já não está nem juntando as sílabas, hein? Como nos fazia lá o personagem da novela, que lia de carreirinha, o Zeca Diabo. Juntando as palavrinhas. Não. Imagine aprofundar-se no sentido profundo das palavras. Então, está aqui. Aí ele diz, né? Essa frase que nos assusta. E ele, então, em verdade, aí ele fica muito assustado, né? Com isso que Jesus diz, e diz: mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Aí Jesus calmamente olha para ele e diz: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para compreender plenamente a luz do reino. Ou seja, o que está sugerindo? Nós, a cada encarnação, gente, nós vamos fazendo determinadas conquistas.
Um é no campo da arte, no campo da ciência. Enfim, cada um vai. Você vai, e inclusive as suas conquistas, né, de ordem espiritual. Gente, Chico Xavier estudou até o 3º ano primário. Nós sabemos que toda a sua obra, tudo que ele recebeu, uma obra mediúnica. Gente, mas você tem que ter um arcabouço. Da onde veio isso? Já há uma conquista feita. Então, eu tenho um companheiro que estuda conosco e ele diz isso. Eu leio, e o que é interessante, ele é um rapaz muito simples, humilde, comete erros de português, aquilo que você vê que falta realmente de ter vivido num ambiente que falasse melhor. Agora, eu quero ver quem discute com ele melhor, Joana de Ângeles. Ele repete os pedaços, não apenas repete. Tanto que nós ríamos muito, porque ele ia para a nossa reunião, aí ele virava, ele fala assim meio mole, ele dizia, dona Celie, que era a dirigente do trabalho, Joana, aí a gente já ria, né? Porque ele fala de Joana com absoluta intimidade, um profundo estudioso. E ele diz assim, quando eu pego os livros, aquilo para mim é absolutamente claro. Então, certamente, já teve outras experiências, outras vivências, que não dá, gente, para tanto conhecimento em tão pouco tempo, né? Esse rapaz que eu juro, gente, não estou conseguindo me lembrar o nome, que está aí agora falando tanto, que está estudando profundamente várias obras, ele vai para lá, tem um acervo, uma coisa... Gente, não dá para alguém... aos 40 e poucos anos, 42 anos, casado com um filho, um profissional que ainda vive, que trabalha, ter tempo para estudar tanto e escrever e falar e trabalhar. É como se você tivesse uma recordação. Você está recordando aqueles ensinamentos. Então, isso nós estamos falando de quê? De reencarnação. E aí Jesus pergunta para ele, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas. Gente, eu achei esse pedacinho aqui horroroso. Olha aqui. Precisamos considerar que tu ensinas. Gente, nós já passamos daquela época que faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Nem as crianças aceitam mais isso. Há muito tempo. Então, lógico que aquele que vai se propor a trazer uma mensagem para orientar em algum tipo de trabalho, enfim, um dirigente, por exemplo, de reuniões práticas, gente, ele não é um santo, mas que ele tem que fazer um esforço. Ele tem. Ninguém está pedindo santidade, mas está pedindo esforço. Então, quando nós vemos, não é? A professora que leva a aula inteira beliscando um biscoitinho enquanto está dando aula. Aí, como é que ela vai poder falar de alimentação com seus alunos? Se retira para fumar na hora do recreio. Como é que ela vai falar dos perigos do fumo? Se ela atende o celular na sala de aula, como é que ela vai reclamar do aluno que fala ao telefone na sua aula? Então, são umas questões que são tão
tão simples. Gente, eu vivo pela rua tendo ataques. Pai, ontem era um rapaz atravessando com uma criança no colo. Então, veja bem, uma criança que não era tão pequenininha, um guarda-chuva aberto, correndo entre os carros para atravessar com uma criança. Se escorregar, aí a gente fala assim, gente, mas vocês sabiam que não sei aonde, que na França, aí, gente, brasileiro só tem educação lá fora, né? São todos educadíssimos, né? Obedecem a sinal, tudo, até porque se não obedecer, a coisa não fica boa. É bem diferente, não dá para dar propina, né? A cervejinha do guarda. Então, mas ele tinha que ter parado. Ele não está vendo que eu estou atravessando com uma criança? Não, tem um sinal lá. Só que qual é a questão, gente? A questão não é atravessar fora do sinal. O que é que naquele momento, qual é a informação que aquela criança está recebendo? Para que serve sinal? Para nada. Ali é um ponto, ou seja, existe uma lei, a gente não obedece. O maior problema nosso, brasileiro, é o quê? Ser desobediente. Não pise na grama, a gente pisa. Tinta fresca, a gente passa o dedo. Existe, né, uma questão de desobediência e que nós, enquanto pais, fazemos isso. Então, a gente atravessa fora do sinal. A gente anda hoje em cima da calçada, de bicicleta, de tudo. A última coisa que veremos em cima da calçada são as pessoas, porque tudo anda em cima da calçada. Senhores de cabeça branca, que a gente esperava, mas aí você parte para uma outra questão. Tem que me respeitar, eu já estou velho. Então, deveria respeitar as leis. Então, a gente não entende, a gente não percebe que nós educamos pelas nossas atitudes, são os pequenos gestos. E obedecer, a gente tem um trauma, que a gente traz lá de 64. Tudo que era ordem, a gente resolveu acabar. Mas não é assim, não. O que é que Emmanuel disse para Chico? Quando ele pergunta do que ele precisava? Disciplina, disciplina e disciplina. Isso é fundamental. Disciplina não é para a gente ficar que nem soldadinho, não. É para que a gente possa começar a perceber a disciplina dos nossos sentimentos. Então, é a gente vir para uma reunião, as pessoas que trabalham em reuniões, chamávamos de desobsessão, enfim, de orientação, seja lá qualquer trabalho prático, isso e aquilo, você tem que vir inteira. Difícil muito. Às vezes você sai de casa, você está doente, você tem graves preocupações dentro de casa, mas você vai fazer um esforço para se comportar. No outro dia, eu estava lá no centro e chegou uma mocinha, ia começar a reunião, estávamos praticamente iniciando a prece, e ela mandando mensagem no celular. Eu falei, querida, procura manter o seu telefone desligado, porque as ondas, a gente vai até para não chamá-la de mal educada, porque ali realmente não é lugar para isso, né? Então a gente bota que as ondas, Você ouviu? Nem ela. Também, lá no Anália, no centro que tem lá, teve uma comemoração, teve uma palestra, 2 pais chegaram de boné. Bonitinho, rapazinho. Ô, meu querido, retiraram-se do centro. Então, você veja a que ponto vai a indisciplina. Você pode até não gostar muito, mas você tem normas. Nós temos, as coisas têm normas. E nós não queremos. Então, nós somos espíritos indisciplinados. Então, é essa indisciplina que faz com que, muitas das vezes, uma reencarnação seja
tão dolorosa, porque a gente esperneia, porque a gente não quer aquela reencarnação. Porque todos nós temos a reencarnação de que nós necessitamos. Quando eu estou falando de reencarnação, eu estou falando do país que eu nasci. Porque olha só, eu posso nascer num país e optar depois ir para outro. Quantos saem de um país vão viver plenamente felizes, integrados, como se pertencesse àquele outro local? Mas houve um primeiro momento que você foi chamado para aquele ambiente, né? Você às vezes vem com algumas dificuldades de saúde, de adaptação, enfim, cada um. Mas é preciso olhar para esta dificuldade, para esse desafio e ver como é que eu vou poder administrar isso aí. Gente, nós não estamos ainda já querendo resolver, não. É uma questão de administração. Às vezes não dá para resolver um problema todo, mas a gente aprende a conviver da melhor forma que há. E aqui, nesse finalzinho, tem um aspecto interessantíssimo que ele diz o seguinte, onde ele fala, né, que ele precisava ter essa coisa. Aí aparece André e Tiago, muito preocupados também com o que Jesus tinha dito para ele, né, de nascer de novo. E aí ele pergunta como é que podia ser aquilo. Aí Jesus diz a ele: por que tamanha admiração dessas verdades? Olha isso aqui. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Então, dando exatamente a dimensão do que é este corpo, embora instrumento perfeito para aquilo que nós vamos precisar, né, para caminhar, a morte do corpo, olha aqui, é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre. Aqui, outro importante aqui, gente. Mas já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Olha Jesus. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da sua consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? E outra coisa, gente, que nós precisamos ter muito claro, é mais do que natural. Então, aqueles dias, né? Porque tem uns dias que o evangelho cai, né? Escorrega mesmo, tá? Porque ele, por enquanto, a gente usa o evangelho realmente debaixo do braço, né? Ele ainda não está lá dentro, no coração. Aí ele cai. E a gente fica, gente, mas não é possível. Eu me esforço tanto. Gente, e falta isso, e falta aquilo. O filho desempregado, o marido não sei o quê. E a gente reclama. Viu fulano? Gente, é bonita, tem dinheiro, tem saúde, tem tudo. Tem a vida que eu pedi a Deus. Nós usamos essa expressão. Gente, ainda não começou nem os acertos de conta. Não tem estrutura. Então precisa realmente aproveitar, né? Coisas boas, para se fortalecer, para ter esperança, né? Para que aos poucos comece a ser tocado, porque não dá para de uma vez só muita coisa. E aí nós às vezes vemos, né, aquelas pessoas que dizem, gente, mas não é possível. Fulano é um...
vai tudo acontecendo um atrás do outro e a pessoa continua firme. A gente diz, mas meu Deus, como é que essa criatura tem coragem para isso? A gente não entende. Agora mesmo eu conversava ali sobre uma pessoa que trabalha comigo há 29 anos. Gente, assim, uma filha morreu para o tráfico, a outra também levou não sei quanto tempo no tráfico, não sei o que, aquelas tragédias. Meu Deus, pega um trem, tem artrose em tudo que é canto, joelho desse tamanho, ombro desse tamanho. Você marca no INTO uma cirurgia que vai levar 2 anos. E está lá, feliz. Vai chegar, vou passar na barraca, vou ver meus amigos. E quem somos nós para fazer qualquer tipo de julgamento? Que depois de trabalhar um dia inteiro, pegar um trem, ir em pé até Austin, para na barraquinha para tomar uma cervejinha. Qual é a nossa cerveja? Qual é a nossa ilusão? Não é? Meus amigos, é um estudo, né? Longo, mas doloroso, e que a gente precisa realmente levar com algumas piadas, algumas brincadeiras, né? Porque é para ficar mais leve. Mas nenhum de nós recebe nada além que não possa suportar, e a certeza absoluta, que muitos são os amigos que velam ao nosso lado, torcendo para que caminhemos sempre para o alvo. Muita paz a todos, graças a Deus.